E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Física da Vida. Então hoje basicamente eu vou falar para vocês sobre os radares. Tá? Então, os radares são dispositivos que eles vão basicamente medir a velocidade de objetos. Então o que a gente vai se focar aqui são basicamente os automóveis. Então, você que está assistindo o vídeo, a maioria dos radares que vocês vão ter vistos são os radares que estão nas vias públicas, ou seja, nas ruas, rodovias e avenidas. Então, esses radares, basicamente, eles vão ser utilizados para calcular a velocidade e controlar, então, a velocidade que é delimitada pela lei. Então, de acordo com a via que você está percorrendo, ou uma rua, avenida ou rodovia, a gente vai ter um limite de velocidade que é determinado. Tá? E aí os radares eles vão medir essa velocidade. Se você estiver acima desse limite, você vai ser multado. Tá? E isso daí gera muitas discussões. Tá? Os radares aqui no estado de São Paulo mesmo, eles sofreram um aumento muito grande. Tá? E aí isso daí gera um descontentamento, porque é um dinheiro que, quando você está acima desse limite, você tem que desembolsar. E as pessoas acham isso muito injusto. Tá? A gente vai gravar um próximo vídeo que a gente vai discutir melhor essas questões de segurança no trânsito e as relações que tem políticas envolvidas nesse caso. Então, basicamente, os radares eles são divididos em dois tipos. A gente tem o fixo e o radar móvel. Então, o mais comum da gente ver são os radares fixos, né? Que eles estão determinados em alguns lugares com uma sinalização. Então, quando você está passando com o seu carro lá, vai ter uma placa falando fiscalização eletrônica, tanto à frente, e aí falando qual que é o limite de velocidade, tá? Para o motorista ter uma referência. Tá? E como que ele funciona então? A gente tem um dispositivo aqui, o radar, que ele vai basicamente, para ele te reconhecer, ele vai tirar uma foto da sua placa traseira. Tá? Então, a gente tem aqui um desenho esquematizando o quê? Como se a gente estivesse vendo de cima uma rodovia. Então, o que acontece? Vamos pensar que os carros estão vindo daqui para cá. Então, o que acontece? A gente tem, em cada uma das vias aqui, a gente tem 3 sensores. Então, o que vai acontecer? Esses sensores, eles vão gerar campos magnéticos. Então, o que acontece? Esses sensores geram esse campo, o carro vai passar. Os carros e as motos, eles são formados por materiais ferromagnéticos. Então, eles vão interagir com esse campo, gerando uma perturbação ali. Quando ele gera uma perturbação nesse primeiro campo, é liberado um cronômetro, o primeiro cronômetro. Quando ele chega no segundo sensor, o que acontece? Ele passa ali, gera perturbação de novo, e aí o cronômetro é parado. Então, a gente tem a marcação desse período de tempo aqui, desse intervalo. Conforme ele passou aqui no primeiro e marcou esse primeiro intervalo, ele liga um outro cronômetro, que só vai ser parado no terceiro sensor. Então ele gera um tempo 1 e um tempo 2. Tá? Com esses sensores, eles têm uma distância bem determinada. O radar ele consegue, através do computador, que faz uma conta simples, tá? Que é a distância dividido por esse tempo. Tá? Se você não está muito familiarizado com essas relações de velocidade média, clique aqui no link abaixo da descrição do vídeo, que vai ter uma explicação bem completa de como a gente faz esse cálculo e como que a gente utiliza a velocidade média. Então, sabendo essa distância e o tempo, esse computador ele vai calcular essa velocidade. Calculando essa velocidade, ele vai comparar com a velocidade permitida naquela via. Tá? Já foi programado no radar. Se tiver permitido, dentro da velocidade limite, tudo bem, você passa tranquilo. Se estiver acima, esse radar aqui ele vai tirar uma fotinha que vai marcar sua placa. Tá? E aí, posteriormente, vai chegar a multa na sua casa de acordo com a velocidade que você está. Então, se tiver um pouco acima do limite,
vai ter um certo valor. Se tiver muito acima desse limite, vai ter um outro valor um pouco superior. Tá? Aí, então agora a gente pode entender um outro caso, que é os radares móveis. Tá? Então, os radares móveis com os automóveis, eles são utilizados basicamente por policiais ou alguns agentes de trânsito em locais que não são fixos. Tá? Então, é uma coisa mais aleatória, e é aí que a galera costuma ficar pé da vida com esses caras aí, porque basicamente não é todo mundo que respeita os limites de velocidade, e aí isso daqui pega as pessoas desprevenidas. Tá? E aí, como eu já falei, no próximo vídeo a gente vai discutir melhor essas relações de trânsito aí, de segurança, e por que tem essas velocidades limites, tá? De acordo com, para não ocorrer os acidentes, de um modo geral. Então, os radares, que são os dispositivos mais primitivos, eles vão basicamente funcionar pelo efeito Doppler. Tá? Então, se você não tem muito conhecimento do que é o efeito Doppler, dá uma clicada lá no link, que está na descrição também, que também vai ter uma explicação sobre o efeito Doppler, e aí depois vocês voltam aqui para a gente entender melhor como que funciona os radares móveis. Então, basicamente é o que? Eu tenho meu dispositivo aqui, ele vai gerar ondas aqui. Tá? Ondas de quê? Ondas de rádio. Tá? Então, essas ondas de rádio é uma radiação que tem uma velocidade bem definida, que é a velocidade da luz. Tá? Então, a gente sabe a velocidade dessa onda. Ela parte daqui e chega no carro. Beleza, chegou no carro. Num segundo momento, o que o carro vai fazer? Ele vai refletir essa onda de rádio. Então, essa onda de rádio vai ser refletida e vai chegar no meu dispositivo. O meu dispositivo, do mesmo jeito que ele gera ondas de rádio, ele também capta essas ondas de rádio. Tá? Então, ele vai captar essas ondas de rádio, só que se a gente comparar aqui, ó, o comprimento de onda lambda do primeiro e depois o comprimento de onda que chegou, eles vão ter uma diferença. Tá? Então, sabendo essa diferença, a gente consegue calcular a velocidade do carro. Tá? Na descrição do link aqui, o que vai ter? Vai ter o efeito Doppler falando sobre uma fonte que gera uma radiação que está em movimento. Só que o que acontece? O carro aqui, ó, quando ele está refletindo, a gente pode pensar que o carro é a fonte e aí ele está emitindo essa radiação aqui e ele tem uma certa velocidade V para cá. Tá? Então, ele é uma fonte em movimento. Tá? Então, com o efeito Doppler, a gente consegue descobrir essa velocidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar no Facebook e curtir também. Um abraço a todos.